simboliza muito o momento do ABC, né? Que é um caos, né? Inclusive, essa é a pergunta da enquete hoje. Qual momento chama mais atenção? O ABC no Z4 da Série C ou a liderança do América na série D? Responda com a enquete, com a hashtag Futebol Jovem Pan. Você responde aqui. Quem responder com a enquete, eu vou trazer o comentário aqui. Então, vamos supor aqui o Mecão é minha história, minha vida e meu amor, que é o perfil aqui do cara. Se o cara responder hashtag Futebol Jovem Pan, a gente responde aqui, vai interagindo à medida do possível com a galera. Mas, antes do noticiário dos clubes, eu acho esse debate importantíssimo, ô Pedro. O que é que chama mais atenção, hein? O ABC no Z4 ou o América na ponta da Série D, na sua opinião? Qual o seu voto aí? Eu vou dar o meu voto, depois eu digo a minha opinião. Bom, o meu voto é o ABC no Z4. Eu acho que é o que chama mais atenção. E aí agora eu vou explicar. Porque o América, eu acho que vem de um tricampeonato, né, estadual, recebeu reforços, inclusive, para a disputa da Série D. É um time que a gente realmente já via como mais pronto desde a pré-temporada, né? Apesar de ter passado por recálculo de rota aí no meio do caminho. O Leston Júnior foi embora. Sim. Chegou o Moacir, né? E aí eu acho que é um time mais pronto, e estar na liderança a mim não chama tanto atenção, apesar de ser um grupo muito difícil. E o América está invicto na competição, enfrentando 2 jogos fora de casa. Vai agora para essa semana muito decisiva para essa, né, que se considera uma decisão já contra o Santa Cruz. Agora, eu acho que o ABC na zona da degola é mais preocupante. Acho que tivemos uma queda de conexão. A gente volta já com ele. Com o Ivan. E você, Diogo, o que é que chama mais atenção para você aí acho que dessa enquete, né? Os dois têm pontos a se destacar, mas eu tô muito no que o Pedro falou, assim. Acho que o ABC chama mais atenção, porque vem de recalcular a rota desde o início da temporada. É um ABC que ainda não conseguiu se firmar. Teve o seu início na pré-copa do Nordeste já com uma eliminação complicadíssima pro Maracanã. Aí vem o Ney Franco, tenta ajeitar o time, não consegue, tem oportunidade na Copa do Brasil. É eliminado para um Olaria que naquele período tinha mais de 20 dias sem jogar, só treinando, e o ABC é eliminado. Aí traz o Evaristo. O time consegue com 14 reforços. O ABC reformulou completamente o seu elenco. Consegue jogar bem, mas não consegue fazer gol, não consegue pôr a bola na rede. Então é um time que tá ali, vai e não vai, vai e não vai. Quando você pensa que vai melhorar, o ABC volta e tá numa zona de rebaixamento de novo. Ano passado foi o mesmo começo. Início de temporada, o ABC hoje tem mais pontos, tem 4, mas segue na zona de rebaixamento. Então é um América que vem de um tricampeonato, vem de um time mais pronto. Acho que o Moacir conseguiu mais rapidamente entender as necessidades do América e fazer com que o time jogasse da sua forma. O América hoje tem um jeito de jogar. O ABC ainda está tropeçando, ainda está procurando essa melhor forma de apresentar futebol. Ivan, o Pedro e o Diogo disseram aqui que o que chama mais atenção da nossa enquete é o ABC no Z4 da Série C. Você concorda ou você acha que é o América na liderança da Série D que chama mais atenção? Olha só, Ícaro, essa questão aí, o ABC, ele não apenas me chama a atenção, mas me preocupa e não é pouco, tá? Concordo com o que o Diogo e com o Pedro e com o que o Pedro colocaram aí. Acho que o América a gente já esperava, né? O América nesse grupo, mas é um grupo que tem clubes tradicionais. Beleza, mas o América eu acho que é favorito para classificar-se nesse grupo sem maiores dificuldades. Agora, sem dúvida nenhuma, essa questão do ABC é realmente o que mais chama a atenção. Agora, tem uma coisa também, eu vou sintetizar aqui. Mas o ABC não merecia ter perdido o jogo contra o Ituano. Mas o ABC jogou bem lá contra o São Bernardo. Foi muita falta de sorte, foi muito azar. Peraí, vamos lá. No futebol, para mim, essa coisa de sorte não existe. O que existe é competência.
ou o cara é competente para finalizar, para ir para a rede adversária, há gols perdidos. Não tem essa história, tá? Aquele gol que o Alisson perdeu contra o Ituano, né? Ali, quase que na linha da pequena área. Mas foi muito azar. Não, cara. Não, eu acho que faltou um melhor aproveitamento, uma melhor competência, tá? Então, por isso mesmo eu concordo com o que comentou o Diogo, com o que colocou o Pedro aí. Eu acho que a situação do ABC, por mim já era até esperada, viu? Mas ela é mais preocupante e também é algo assim que me chama mais atenção. E assim, eu vou discordar um pouco de vocês, né? Eu acho assim, realmente chama a atenção o ABC no Z4 da Série C, mas eu não acho que seja surpreendente, sabe? Era o que meio que a gente esperava, digamos assim. A gente falava, o ABC com esse time aí vai lutar para não cair, né? Vai lutar para permanecer na Série C, né? E esse aproveitamento de 25% é aproveitamento de rebaixado, como disse o Pedro ontem, aproveitamento de clube que tá para cair. Eu acho que a liderança do América, ela me chama a atenção porque o América está no grupo da morte, né, da Série D, e o América fez 7 de 9 pontos, né? Então eu acho que isso me chama mais atenção. O ABC no Z4, cara, sei lá, eu acho que não é que eu esperava o ABC no Z4, mas eu imaginava que isso pudesse acontecer. O Pedro vai lembrar aqui de um debate que nós fizemos, analisando as 4 primeiras rodadas da Série C, e eu dizia aqui da dificuldade dos jogos. Você tinha Botafogo, você tinha São Bernardo, o próprio Ituano, que está fazendo uma campanha, eu diria que até um pouco surpreendente, sim. Né? 10 pontos, está na liderança, dividindo aí com a Ponte Preta. Agora é preciso lembrar que em relação ao Ituano, né, desculpa, sim. Tem a mesma carga de reforços que o ABC recebeu. Teve. Foram 14 reforços lá também, né? O Mazola recebeu 14 reforços. Júnior, né? Só que mudou completamente a perspectiva do time, pô. Né? Os caras estão liderando a Série C. O ABC recebeu 14 caras e tá na zona do rebaixamento, pô. Então, eu acho assim que me chama atenção nesse sentido, né? A liderança do América na Série D é um negócio realmente muito interessante, né? 7 pontos. O Oziel tá dizendo até aqui, o que vocês já estão falando é que o América vai ser o campeão. Ninguém falou isso aqui, né? Pode ser que o América faça aí a pior campanha do universo nos próximos jogos e nem no G4 fique, né? Mas a mim me surpreende um pouco aí essa liderança do América positivamente. Não que o América fosse um time horrível e que isso não viesse a acontecer, mas 7 pontos aí em 9, apenas um gol sofrido, sendo que desses 9 pontos o América disputou 6 em casa, então eu acho que chama a atenção positivamente, né? Nesse sentido aí o América tem feito aí um bom começo. A próxima rodada vai enfrentar o Santa Cruz de Recife, no Arruda, às 20 horas, jogo aí na próxima sexta-feira, jogo dificílimo para o América. Chamar atenção ainda do grupo do América, o Souza, né? Tá lá na lanterna, vice-lanterna com apenas 1 ponto. Souza campeão paraibano. Lucimar Miranda, obrigado. Tá tudo na normalidade, no esperado. Nenhuma novidade. O Letício Queiroz, vocês não estão vendo as qualidades dos times da Série C para a Série D. Vocês não estão vendo a situação financeira do ABC, só estão vendo críticas absurdas. Vocês lembram do ano passado do ABC? Cara, mas assim, a situação financeira do ABC é um negócio que vai ter que lidar, entendeu? É um negócio que tem que lidar com isso. Mas assim... o torcedor, eu entendo assim, o que o torcedor quer. Ele quer que a gente amenize a crítica pelo fato do ABC estar lascado financeiramente. Mas isso aí não existe. Não existe nada. Mas acho que o problema hoje do ABC não tá nem aí. Tem os problemas financeiros, mas conseguiu trazer 14 caras, trouxe 14 jogadores, tem o elenco. O ABC tem o time. Já são 3 jogos que o Evaristo Pisa repete os 11 iniciais. Na cabeça dele existe um time. Só que esses caras em campo não estão entregando. É um ABC completamente ineficiente. Chutou a bola à torta e à direita contra o Ituano
e só fez um gol de bola parada. E depois o Matheus Martins. Né, que era pra ter ganhado. Exatamente, com um jogador a mais por 11 minutos de acréscimo, com um jogador de linha no gol, o ABC não chutou uma bola perigosa. Um jogador de linha no gol defendeu com tranquilidade as chegadas do ABC. Então o problema não é nem a questão financeira, isso impacta? Impacta, mas teve um investimento feito, tem os reforços, tem um 11 inicial na cabeça do seu treinador. O problema tá dentro de campo que não se desenvolve. E o ABC conseguiu. E tem um outro detalhe, viu, Ícaro? Pode dizer. Essa colocação que o ouvinte e torcedor faz, né, de que a gente está criticando demais. Não, a gente não está criticando, nós estamos analisando a situação, tá? E são estes mesmos torcedores que se a mesmo. gente... Eu faço questão de dizer que eu estou criticando. Mas você vai entender o meu raciocínio. Pode dizer. Você vai entender o meu raciocínio. Esse que está dizendo que estamos tão somente criticando, que é para a gente amenizar a situação financeira complicada, aí a gente passa pano, a gente ameniza. No final do ano, o ABC é rebaixado, aí vem esse mesmo torcedor dizer: vocês são culpados porque vocês passaram pano naquela época em que o time estava mal, que vocês ficaram calados, que vocês não reclamaram, que vocês não cobraram. É torcedor, né, amigo? E assim, o Pedro tinha um comentário engatilhado, não era, Pedro? Você queria não, falar? porque assim, eu acho que essa questão sobre a qualidade dos times da Série C e da Série D, eu acho que ela é muito relativa, sabe, cara? Porque você pode até dizer, olha, o investimento do Ituano na Série C é maior do que o investimento do Central na Série D. E por isso é mais difícil, teoricamente, o ABC vencer o Ituano do que o América vencer o Central. Mas aí tem uma série de outros fatores nessa conta, como, por exemplo, o ABC jogou contra o Ituano em casa, com a força do seu torcedor, com o seu ambiente. O América foi disputar um jogo duríssimo fora de casa, num estádio que, historicamente, é um estádio difícil de se jogar, num campo muito difícil. Enfim, eu acho que tem outras várias variáveis, né, nessa conta que a gente não pode reduzir a análise, e aí eu concordo contigo nesse sentido da crítica, de tão somente olhar assim e falar assim, bom, é Série C, é Série D. Até porque se eu aceitar que o ABC, por estar uma série acima, só perca, eu tô considerando em última análise que o ABC é time de Série D. E que o rebaixamento é o lugar realmente do ABC. Perfeito então, o comentário. Eu não tô aqui atribuindo prateleiras de disputas. Eu sei que há uma diferença de investimento na Série C para a Série D, mas o que eu não aceito é o desempenho ruim e muito aquém do que se esperava do ABC no início da Série C, porque você chega à quarta rodada da competição com 2 jogos em casa sem ter ganhado nenhum jogo. E quando você olha para Série C, eu acho que a Série C ela é mais nivelada do que a Série D. Vocês têm essa sensação? Sim. É mais equilibrado. Na Série C, a Série D também é equilibrada por baixo. Mas você, em alguns grupos, você tem uma disparidade muito grande. Você tem times bons e você tem times só as tralhas, né? Os times que jogam apenas para cumprir tabela. Infelizmente acontece isso. Semi-amadores. Não é semi-amador, é semi-profissional. Né? Em alguns casos, semi-amador. O próprio Central, em uma determinada participação dele na Série D, os caras jogavam com 3, 4 meses de salários atrasados. Tinha clube que os caras recebiam salário mínimo para jogar. Então, um time desse não pode ser considerado profissional. Né? Então, é isso que o Ivan falou. Né? Eu acho que na Série D existe um desequilíbrio a mais. Né? Na Série C é mais ali igual e tal. Tanto que o ABC, no ano passado, passou a Série C toda ali arquejando e se tivesse ganhado um jogo ou outro, tinha entrado no G8, entendeu? Então, assim... E quando a gente fala do aproveitamento também, né, 25% de aproveitamento, se a gente fizer uma projeção para a competição toda, dos 57 pontos disputados, 25% representa aí 14, 15 pontos. Rebaixado. Rebaixado, sem dúvida, porque a nota de corte nos últimos anos tem sido 22 pontos. Né, 21, 22 pontos. Ou seja, se ficar com 25% de aproveitamento, é rebaixado. Aí lascou. E aqui há uma distinção também que é importante se fazer, tá? O ABC tem volume de jogo,
consegue jogar razoavelmente bem e acaba perdendo o seu jogo no sábado por uma questão... Detalhe. Eu acho que... só que são 3 detalhes, né? São 3 gols, né? Aí é muito detalhe. Mas assim, eu acho que tem essa condicionante também. E os outros que foram empates, se você olhar, São Bernardo, um vacilo no finalzinho, toma empate. CSA, o jogo todo ali martelando, então... Aí o CSA tem uma falta, gol dos caras, né? Aí, pô, chega pra terceira rodada, Botafogo, fora, o Diogo destacou aqui, pô, o goleiro linha, os caras não chutam no gol. Então, assim, é um time que, apesar de não ser horroroso, por exemplo, o Floresta hoje, com todo respeito ao trabalho do Leston Júnior lá, que aos pouquinhos está consertando o time, mas o Floresta é horroroso. Alguém aqui já assistiu um jogo do Floresta? O Floresta é horrível, horrível. Entendeu? E tá na frente do ABC. E tá na frente do ABC, pô. Por quê? Porque fez o resultado na última rodada. Sim. Então, a Série C, por esse nivelamento que Ícaro destacou aí, você tem que fazer o resultado no final das contas. Jogue bem ou jogue mal, você tem que fazer os 3 pontos. Pois é. Gente, 12h33. Ô, Ícaro. Diga, Ivan. Bem rapidinho, sei que você vai sair para o intervalo, mas olha só, o outro torcedor colocou aqui que a gente já está a comentar que o América vai ser campeão. Não, eu até acho que o América precisa melhorar e muito ainda para chegar lá. A gente sabe que a próxima fase do campeonato, né, os chamados mata-matas, aí o sarrafo vai aumentar um pouquinho, tá? Então, a gente também tem que ir com calma. Acho que o América ainda não é o suprassumo, ainda não é a última bolacha do pacote. Agora, vai ter que melhorar muito, mas dentro de tudo isso que vocês colocaram aí, de uma competição para outra, eu acho que a situação do ABC é bem mais complicada. E uma última questão, viu, Ícaro? Santa Cruz de Natal e Santa Cruz de Recife, no último sábado, lá em Goianinha. O árbitro colocou na súmula que não recebeu taxa de arbitragem, não recebeu passagens, não recebeu nada. Isso também é preocupante. Isso é Série D. E isso tem acontecido com frequência aqui no Rio Grande do Norte, hein? Impressionante. É CBF, né? Pois é, mas quem paga são os clubes, né? Quem paga a arbitragem do jogo é o clube, né? É o mandante. Aqui no estadual isso já aconteceu e não pode acontecer realmente. Gente, olha, vamos ouvir o Moacir Júnior, técnico do América, falando aí, valorizando, né, essa vitória, mas dizendo, o América não conquistou nada. Mas antes do Moacir, você está buscando opções de passeios rápidos a lugares incríveis do Nordeste e ter uma experiência inesquecível? A Fortu oferece viagens bate e volta, você se diverte e vivencia momentos únicos com todo conforto e segurança. Para o São João, a Fortu já tem programação em muitas cidades com grandes eventos e muita festa. Então, entre em contato agora e faça já sua reserva pelos telefones 849-9864-1007 ou pelo 849-8809-4260. Siga no Instagram, @Fortura Excursões, e fique por dentro das novidades. Confira mais da programação em www.fortu.com.br. Consultar taxas e regras. Vem ser feliz, vem ser Fortu. Moacir Júnior, agora na Jovem Pan. Vamos ouvir. A gente chega líder, né? Muito líder, e chega com a propriedade para a gente fazer um trabalho lá desse do que eu acabei de falar aqui agora. A gente vai lá para... Sempre a gente entra em campo com a intenção dos 3 pontos. O América tem que entrar agora, sempre tem que ter inteligência de saber qual que é o momento de você usar, qual que é o momento de você precaver. E isso aí a gente está mostrando para os jogadores que a gente tem essa vivência aí, né? Larga, e eles estão entendendo, né? Então tudo isso aí a gente vai fazendo, e estou feliz aí com tudo que a gente fez, com todos aqueles que entraram, pessoal entendendo a competição. Mas vamos em frente com os pés no chão, tá? A gente falou muito isso lá agora. A gente não ganhou nada ainda, mas a gente está num começo muito promissor. E que pela tabela poderia ser mais complicado. Mas a gente está descomplicando isso com as boas ações dos atletas e com uma semana bem trabalhada e forte. Esse Júnior é muito nessa linha, né? O América não conquistou nada ainda, mas não sei se vocês prestaram atenção, acho que sim. Mas ele disse assim, ó, com toda a experiência que a gente tem, os jogadores estão entendendo, né? É o Moacir dizendo que tá ganhando o grupo. É isso, Pedro? A leitura é essa? É isso, não tenha dúvida. É isso sim, e mais do que isso. É o Moacir dizendo pra gente que os jogadores
estão aceitando que não há um time titular, né? Que não há um 11 inicial inquestionável. Né? A gente viu nesse jogo contra o Central, por exemplo, a estreia do Heitor, né? Um zagueiro experiente, 35 anos, foi titular da equipe do Ipiranga por 3 temporadas consecutivas, né? Foi capitão lá também. É o que tem vários títulos, né? De Série C e Série D, né? Né? E aí o que acontece? Nessa última partida o Heitor foi titular. Se você olhar para o Lucas Rodrigues, que foi quem perdeu a vaga, não estava jogando mal. Vinha bem, né? E estava fazendo uma boa dupla de zaga com o Guilherme Paraíba. Então, quando você olha para a escalação inicial e vê a ausência do Lucas, você fala, pô, né? Vai ficar chateado, não vai parar de render. E o que o Moacir traz com essa fala, na minha opinião, pelo menos na minha leitura, o grupo entende que tem jogo pro Heitor jogar, tem jogo que vai ser o Lucas. Na frente vai ter jogo que vai lançar o Ebert como referência do ataque, como ele tentou lá em Caruaru. Vai ter jogo que vai entrar direto com o Salatiel. E assim ele vai, né, usando todo o elenco. E eu acho que cada vez mais o futebol precisa disso. Foi-se o tempo em que a gente tinha um time e eram os 11 inquestionáveis e só faziam a substituição se alguém machucasse, cansasse, tomasse um cartão. Agora não é mais assim. Você vai meio que... Né? O técnico do Bragantino falou isso na coletiva dele, né? Futebol hoje é meio Joaquim Pô, né? Eu gostei até disso. Você olha pro time adversário e fala, os caras vão vir com papel, então eu vou armar meu time tesoura que é pra ganhar, entendeu? É isso. Então eu acho que é muito nesse sentido. Eu gostei dessa analogia lá do Seabra, né? E eu acho que é meio que isso. E pra isso você tem que ter um elenco fortalecido e mais do que isso. O elenco coeso no sentido de entender que essas trocas precisam ser feitas. E tem que ter um treinador muito experiente para conduzir esse tipo de processo, né, Ivan? Porque às vezes o cara fica puto quando sai do time, tava jogando bem, às vezes o cara não entende, né? Sem dúvida. O treinador ele precisa ter uma tranquilidade, né, para conseguir, como bem colocou o Pedro aí, bem esse elenco. No meio do futebol, não só no futebol, né, em todos os meios da futebol, existe aquela coisa da vaidade se achar o supra-sumo. Se eu sair vão sentir minha falta. E não vai encontrar alguém para me subir a altura. Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Agora, ele precisa gerir e muito bem o grupo, né? Aquela coisa de saber lidar com o grupo como um todo, como você diz aí, não existe uma equipe titular, somente esse aqui é quem joga, não é. Mas ele tem que saber gerir muito bem o grupo. Inclusive, alguns treinadores dizem que eu faço muito bem isso, e na prática acho que não é, né? Aí acaba se complicando no caminho. Era o Washington Rodrigues, né? O Apolinho, que dizia que o treinador era muito mais um psicólogo do que um cara que devia entender de tática e tudo mais, né? E eu lembro de alguns jogadores com quem eu já conversei que trabalharam com o Moacir, Diogo, de que ele é muito esse paizão, né? Considerado muito esse cara, assim, de fazer os caras correrem por ele e tal. Isso às vezes é um diferencial numa competição de um nível tão complexo quanto a Série D, né? E você precisa disso, você precisa que o cara acredite no seu trabalho e no final das contas ele tem que correr por você, porque você não consegue entrar em campo, né? O Moacir precisa que o jogador faça aquilo por ele, e o América tem mostrado isso desde a final do estadual, desde a chegada do Moacir. É um time que comprou muito a ideia dele, né? Sim. A gente vê, por exemplo, um Thiaguinho que era, até aquele momento de início de temporada, um titular incontestável, que entrava no segundo tempo, fazia gols, era tido como o grande nome do time. Hoje tá no banco, tem outros jogadores rendendo mais. E aparentemente tudo ok, não chega nada de tem jogador insatisfeito, tem isso aqui no elenco, tá todo mundo realmente comprando a ideia do Moacir. A gente tem o exemplo do Salatiel, por exemplo, que entra e faz gol, aí o Moacir chega na entrevista, o Salati gol. Então ele consegue abraçar o jogador e fazer com que o jogador confie nele. Pô, eu tô fechado com esse cara e vou com ele até o fim.
tá fazendo um trabalho nesse ponto também de gestão muito bem, Moacir. Falar nisso, né, misturar aqui o assunto, eu queria saber de vocês acerca do Evaristo Pisa, né, porque a gente tem uma palavra dele agora que eu queria trazer para os nossos amigos ouvintes da Jovem Pan. Eu vi que repercutiu aí nas redes sociais que ele meio que chamou o grupo ali para conversar depois ali no campo, né, enfim, eu vi que, não sei, alguns torcedores não concordam, outros não concordam, ele meio que dando uma bronca ali nos caras. Mas vamos ouvir o Evaristo, na volta a gente debate. Foi até uma fala no vestiário sobre isso. Continuar acreditando, saber que tem que correr atrás do prejuízo, o aproveitamento da meta não foi atingida, mas o que nos gera força e confiança é os jogos. Eu não posso vir aqui e falar assim, a equipe não se comportou bem, fizemos um mau jogo, jogamos mal, não tivemos atitude, não tivemos vontade de vencer o adversário. Se eu falar isso, eu vou ser mentiroso, você entendeu? Eu acho que a gente teve isso, infelizmente o resultado não veio. Peço desculpa aos torcedores, né, que devem estar chateados nesse momento, mas eles vão continuar vendo uma equipe tão disposta quanto, e a hora que o resultado vier, eles vão ficar felizes, e é isso que a gente acredita, né, em dar essa vitória aos torcedores. Isso acontecendo, a gente vai subindo na tabela, vamos disputando o nosso primeiro objetivo, que é a classificação. A fala então do Evaristo, a gente falou que a ideia do treinador é de que o grupo corra para ele, né, como às vezes outra acontece com o Moacir. É essa a dificuldade, Pedro, do ABC? Os caras não estão correndo pro Pisa, ou não tem nada a ver isso, o problema é outro, o buraco é mais fundo? Rapaz, essa é uma questão assim difícil de responder. Eu não consigo enxergar isso, não. Pelo contrário, eu acho que tem comprometimento, sim. Eu acho que o ABC corre muito, mas é um time que desliga, de uma hora para outra desliga. A impressão que dá é essa. É um time que começa bem o jogo, você vê, nesse jogo contra o Ituano, aos 8 minutos abriu o placar, né? E aí sentou no resultado, pô. Sentou no resultado, fez mais nada. Aí o Ituano foi, chutou uma bola, chutou a segunda. Viu que dava, né? Aí na terceira arrumou uma falta, aí tem aquela batida de falta, né, primorosa e tal. Golaço. Mas assim, eu acho que é um time muito mais disperso e que em alguns momentos do jogo desliga do que justamente um time que não corra pelo seu treinador. Acho que não é isso, não. Agora, a imagem chama atenção, né? A imagem chama atenção no final do jogo. Até conversei com o Ivan já acompanhou outros trabalhos do Pisa, né? O Ivan falou, não, mas ele realmente faz isso aí e tal. Mas chama atenção, estádio cheio, depois de uma derrota por 3-2, da maneira como foi, ele não deixou descer ninguém pro vestiário. Chamou todo mundo no círculo central e ele ficou uns 5 minutos ali. E dava pra perceber ele, né, gesticulando muito, exacerbado e tal. Dava pra perceber que foi uma bronca, né? Então, assim, é uma exposição que eu não sei como é que internamente no vestiário isso vai soar. Eu acho que cabe ao jogador ter maturidade também pra entender isso, né, Ivan? É porque às vezes muito se fala que o jogador brasileiro é mimado, né? Precisa ali um pouco de um colo, de um carinho e tudo mais. Mas às vezes a cobrança em qualquer tipo de profissão ela é necessária, né? Claro, a forma dessa cobrança também ela repercute, mas o ABC não está rendendo, Ivan, principalmente em resultado. Sim, sem dúvida nenhuma, Ícaro. Eu até comentei com o Itamar, a gente saindo para o estacionamento do Frasqueirão no último sábado, e eu comentava com o Itamar. O Pisa a gente já percebeu que ele não é unanimidade, tá? Ele não é unanimidade. Essa questão de chamar o grupo ali, dentro de campo ainda, conversar, chamar os caras na grande, tá certo? Eu comentava até com o Itamar, se o Pisa não tiver cuidado, a batata dele tá assando. A batata dele já começou a assar, tá? Ele fez aquela
aquele prognóstico ali, né? Aquela projeção de pontuação para garantir classificação. O time jogou bem, a gente está entregando, essa coisa toda, mas o torcedor não está nada satisfeito com o rendimento do time, tá certo? Eu acho que se ele não alertar, se ele não abrir o olho, ele vai se complicar. Eu não tenho dúvida disso de forma nenhuma. Agora, a prova disso é tanta que tivemos menos de 4 mil torcedores no estádio Frasqueirão no jogo, né? E tem um detalhe, isso é o quê? Falta de interesse do torcedor no futebol que vem sendo apresentado pelo time do Pisa. Então, é preciso ligar o sinal de alerta, como o Diogo colocou em um outro momento. Ano passado a gente viu esse filme. Você tem alertado isso, não é de hoje. A gente tem conversado muito e não é de agora, Ícaro. Entra na zona de rebaixamento, acende-se o sinal de alerta, porque a coisa pode ficar complicada na sequência, viu? Não, muito séria aí a situação do ABC nesse começo. Ano passado, coincidentemente, o ABC só venceu a primeira na quinta rodada, né? Quando venceu o Ferroviário na Série C. 12h48, a gente vai para um rápido intervalo, um break aqui, rapidão, hein? Rapidão, a gente volta já.